A edição do Big Brother Brasil 25 estava prestes a entrar para a história como uma das mais controversas da franquia, e tudo começou com um incidente envolvendo Graciane Barbosa, ex-participante do reality show, que retornou ao programa em uma participação especial. A Musa Fitness havia sido convidada para participar de uma dinâmica no palco do programa ao vivo, algo que prometia ser um momento de diversão e interação com o público. No entanto, o que parecia ser apenas mais uma noite de entretenimento, logo se transformou em um turbilhão de polêmicas e acusações, colocando não apenas a produção do programa sob os holofotes, mas também levantando questões sobre ética na televisão brasileira. Graciane, conhecida por sua postura confiante e transparente, chegou ao estúdio acompanhada de sua equipe, pronta para enfrentar as câmeras e compartilhar momentos descontraídos com os telespectadores. Ela tinha planos de falar sobre seu novo projeto de vida saudável e ainda aproveitar para divulgar uma nova linha de suplementos alimentares. Tudo parecia caminhar conforme o planejado, até que ela foi surpreendida por uma série de perguntas inesperadas feitas pelo apresentador durante o intervalo comercial. As perguntas aparentemente inocentes giravam em torno de rumores recentes sobre sua vida pessoal e profissional, algo que ela já havia negado publicamente em outras ocasiões. O tom casual com que essas questões foram lançadas deixou Graciane visivelmente desconfortável, mas ela tentou manter a compostura enquanto respondia de forma educada, evitando alimentar especulações. Quando o programa voltou ao ar, porém, o clima mudou drasticamente. A edição transmitida ao vivo cortou partes importantes da conversa, destacando trechos isolados que davam margem a interpretações equivocadas. Em um dos momentos mais impactantes, uma frase dita por Graciane, fora de contexto, sugeria que ela havia confirmado informações falsas sobre sua vida íntima. A reação imediata nas redes sociais foi avassaladora, com milhares de comentários surgindo em questão de minutos. Internautas começaram a debater o ocorrido, criando hashtags e memes que rapidamente viralizaram. Alguns espectadores defenderam Graciane, argumentando que era evidente que a edição havia manipulado suas palavras, enquanto outros se basearam exclusivamente no que viram na TV para criticá-la. Ao perceber o estrago causado pela transmissão, Graciane deixou o estúdio furiosa, exigindo explicações da produção. Ela afirmou que jamais concordaria em participar de algo que pudesse comprometer sua imagem ou gerar mal-entendidos. Sua equipe jurídica foi acionada imediatamente e em poucas horas uma nota oficial foi divulgada em suas redes sociais. Na mensagem, Graciane declarou que considerava processar o programa por danos morais, além de exigir um pedido público de desculpas e a divulgação da íntegra da entrevista sem cortes. A repercussão da nota foi imensa, amplificando ainda mais a discussão sobre responsabilidade editorial e o poder das edições em programas de entretenimento. Enquanto isso, dentro da casa do Big Brother Brasil, os participantes assistiam a cenas sem compreender completamente a gravidade do que estava acontecendo. Eles viam apenas flashes do que era exibido na TV, já que o acesso aos bastidores era limitado. Mesmo assim, alguns brothers notaram o desconforto de Graciane durante sua aparição e começaram a tecer comentários sobre o assunto. Um dos participantes, conhecido por seu humor ácido, brincou dizendo que ninguém sai ileso do BBB, referindo-se à fama do programa de criar polêmicas. Outro brother, mais sensível, expressou preocupação com o bem-estar de Graciane, lembrando que ela sempre demonstrara apoio aos colegas de confinamento em edições anteriores. Essas conversas internas, embora fragmentadas, refletiam a tensão crescente que pairava sobre o reality show. Nos dias seguintes, a polêmica continuou, ganhando força, especialmente porque a emissora responsável pelo programa manteve silêncio absoluto sobre o caso. Especialistas em direito digital e comunicação começaram a analisar o episódio, debatendo se haveria realmente base legal para um processo contra a produção. Alguns advogados apontaram que a edição poderia configurar violação de direitos autorais e abuso de imagem, enquanto outros ponderaram que a natureza do contrato assinado por Graciane poderia incluir cláusulas que dificultassem uma ação judicial.
Independentemente disso, o caso trouxe à tona um debate importante sobre os limites éticos da edição em programas ao vivo e o impacto que isso pode ter na vida das pessoas envolvidas. Gracie Ann, por sua vez, decidiu usar sua influência para abordar o tema de maneira construtiva. Em uma live realizada diretamente de sua casa, ela falou abertamente sobre o ocorrido, explicando detalhes do que havia acontecido nos bastidores e reiterando sua posição firme contra práticas editoriais desonestas. Durante a transmissão, ela recebeu apoio maciço de fãs e colegas do meio artístico, muitos dos quais compartilharam experiências semelhantes envolvendo edições tendenciosas em programas de TV. A live alcançou números impressionantes de visualizações, consolidando Gracie Ann como uma voz ativa na luta por maior transparência na mídia. No entanto, nem todos reagiram positivamente à postura adotada por Gracie Ann. Críticos do movimento argumentaram que ela deveria estar ciente dos riscos ao aceitar participar de um programa como o Big Brother Brasil, conhecido por sua capacidade de gerar polêmicas instantâneas. Para essas pessoas, o episódio serviu como um lembrete de que celebridades devem estar preparadas para lidar com exposição extrema e possíveis consequências adversas. Apesar dessas opiniões contrárias, a maioria do público continuou solidária à musa fitness, enxergando nela uma figura corajosa, disposta a enfrentar gigantes midiáticos em busca de justiça. Dentro da casa, a situação também começou a tomar novos contornos. Os brothers, agora mais informados sobre o ocorrido graças a atualizações fornecidas pela produção, passaram a discutir o papel da edição no jogo. Alguns participantes admitiram que nunca haviam parado para pensar seriamente sobre como as imagens eram manipuladas antes de chegarem ao público, enquanto outros revelaram casos antigos em que sentiram que suas falas haviam sido distorcidas. Essas conversas acabaram criando um clima de desconfiança generalizada, com vários jogadores questionando se estavam sendo retratados de maneira fiel lá fora. O medo de sofrerem o mesmo destino de Gracie Ann começou a influenciar suas estratégias no jogo, tornando-os mais cautelosos em suas interações uns com os outros. Enquanto isso, a audiência do programa atingiu picos históricos, impulsionada tanto pelo escândalo envolvendo Gracie Ann, quanto pela curiosidade sobre como a produção lidaria com as críticas. Patrocinadores começaram a monitorar de perto a situação, preocupados com o impacto que a polêmica poderia ter em suas marcas associadas ao reality show. Rumores de que alguns anunciantes estavam considerando suspender seus investimentos circulavam nos bastidores, aumentando a pressão sobre a emissora para resolver o impasse de forma rápida e eficiente. Diante desse cenário, a direção do programa finalmente decidiu se pronunciar, emitindo uma nota oficial em que reconhecia falhas na condução da edição e prometia revisar seus processos internos para evitar futuros problemas. Apesar do pedido de desculpas formal, Gracie Ann manteve sua posição firme, afirmando que aguardaria os próximos passos da emissora antes de decidir sobre o futuro de qualquer ação judicial. Seu caso chamou a atenção de movimentos que defendem maior regulamentação na indústria televisiva, especialmente no que diz respeito à proteção da imagem e privacidade dos participantes de reality shows. Ativistas argumentaram que o episódio servia como um alerta para a necessidade de normas mais claras e rigorosas, garantindo que artistas e anônimos tenham controle sobre como são representados na mídia. Com o passar dos dias, o burburinho em torno do caso começou a diminuir gradualmente, mas as marcas deixadas por ele permaneceram profundas. Dentro da casa, os brothers continuaram debatendo o tema, transformando-o em um elemento central de suas estratégias e alianças. Lá fora, Gracie Ann seguiu usando sua plataforma para conscientizar o público sobre os perigos da edição manipulativa, inspirando outras figuras públicas a denunciarem práticas semelhantes. Embora o Big Brother Brasil 25 ainda estivesse longe de terminar, ficou claro que este seria lembrado como o ano em que a verdade enfrentou a edição e venceu.